Pessoal, nessa videoaula de hoje, o intuito da gente é mostrar as funções, né, e recursos do nosso controle de acesso dinâmico, também chamado como DAC. Então, o que é que o nosso controle de acesso dinâmico faz? Ele dá teste e permissões, né, de acesso à auditoria, né, baseado em classificações que você pode tecer, né, ao arquivo. E essas classificações podem trabalhar com declarações, né? Então, eu posso pegar um setor específico da minha empresa, departamento de TI, conceder permissões para o departamento de TI, não trabalhando com as permissões que a gente trabalha, né, comum, que são as permissões NTFS, onde eu vou tecer permissões para usuários e grupos de usuários, tá? Então, aqui a gente vai usar características como atributos do objeto, né, que a gente pode botar nessas declarações. E vamos utilizar também a classificação de pastas e arquivos. Tá? Então, eu posso dar permissão baseada em classificações de pasta e arquivo. Para que isso funcione, pessoal, o primeiro passo é adicionar o recurso que testa essas classificações. Tá? Então, eu vou fazer aqui no nosso servidor. Eu já estou com o servidor que tem um Active Directory instalado. Tá? Eu apenas vou adicionar a função de servidor de recursos e servidor de arquivos, gerenciador de recursos e servidor de arquivos. Tá? Vou adicionar aqui esse recurso, porque é ele que vai me propiciar a classificação dos arquivos. Para poder me liberar um outro campo agora aqui. Tá? Deixa eu mostrar aqui o negócio. Onde eu vou ter a pasta dados. E agora, com a instalação dos gerenciador de serviços, servidor de arquivos, eu vou trabalhar com essa nova aba que é a de classificação. Eu posso classificar os objetos, né, através de atributos que eu vou atribuir. Então, por exemplo, eu posso pegar e dizer que essa pasta tem arquivos, né, que pertencem aí ao setor de TI. E aí conceder o acesso baseado numa política de acesso que eu vou criar, né, central de acesso e controle dinâmico, dizendo que o pessoal do setor de TI vai ter acesso total, né, de modificar. Tá? Então, vamos criar esse cenário. Então, para a gente começar a criação desse cenário, eu vou criar aqui dentro do meu servidor duas coisas, tá? Vou criar eu já tenho criado aqui um dado organizacional TI e financeiro. Então, vou criar um usuário aqui dentro de TI, que o nome dele vai ser João, tá? João. E que João, ele vai ser do departamento de TI. Para caracterizar, né, a classe de objeto do usuário, onde a gente vai utilizar essa característica desse atributo para tecer a permissão. Tá? Então, vou botar aqui organização, departamento, TI. Então, ele vai usar o atributo department para a minha classificação lá, tá? Eu vou criar um outro usuário aqui dentro do financeiro, tá? Com o nome Maria. Maria, ela já tem um perfil diferente porque Maria é do departamento financeiro. Tá? Então, eu vou lá, pedras aqui, organização, financeiro. Eu acho interessante que é o seguinte, anteriormente, ao usar o Dynamic Access Control, você dá as permissões através de quê? Através de as permissões NTFS. As permissões NTFS só está habilitada para uma pasta quando a unidade que está a pasta foi formatada no sistema de arquivos NTFS. Aí vai aparecer essa aba segurança, onde eu tenho a minha lista de controle de acesso discricionário. Ele pega o quê? Ele pega as entidades de segurança. Então, cada grupo de usuário desse aqui, né, é caracterizado como entidade de segurança, onde cada entidade de segurança vai ter, né, sua lista discricionária de controle de acesso,
onde na lista discricionária do controle de acesso está dizendo que, por exemplo, a entidade de segurança proprietário criador, ela vai ter permissões de controle total nos diretórios que ele está criando. Tá? Por isso que ele está com permissões especiais. Tá? Então, veja que cada entrada aqui é chamado como ACE. Então, todo esse processo da lista de controle de acesso discricionária que a gente tem, que é a DACL, a gente tem sim as permissões de usuário ou grupos de usuários, né? Colocava a permissão de permitir ou negar para aquele usuário em cima daquela premissa de permissão. Eu não vou trabalhar mais dessa forma. Eu vou trabalhar apenas com a classificação. E essa classificação eu posso utilizar através de atributos que eu posso declarar em uma declaração. Tá? Mas vamos em frente. Para eu trabalhar com minha Dynamic Access Control, eu vou trabalhar nele na central administrativa do Active Directory. Na central administrativa do Active Directory, eu tenho as ferramentas que eu posso utilizar no Active Directory. Entre as ferramentas, eu tenho de controle de acesso dinâmico. A primeira coisa é criar a declaração, tá, pessoal? O que seria a declaração? Eu declarar, certo? Dizer qual é o atributo que eu vou utilizar, né, para fazer utilizar esse atributo para ter uma permissão, utilizar esse atributo para classificar um arquivo, tá? Então, vamos lá. Eu vou utilizar o atributo nesse tipo de declaração. No caso da gente é o que? Departamento. Então, tem um atributo chamado Department, onde eu vou utilizar para os usuários, tá? Eu posso mudar esse display do nome de exibição. Então, vou botar aqui Departamento, tá? Se você quiser excluir depois, você desmarca essa opção e você pode excluir depois, tá? Essa declaração. Então, desmarca aí. Se você quiser excluir depois, você pode vir depois e excluir, tá? Então, eu não vou botar nada, apenas que selecionar o usuário, o tipo de atributo que eu estou utilizando na declaração. Tá? E eu mudei o nome desse atributo a forma de exibição. Não mudei TI nem nada. Vou adicionar esse valor desse atributo em um outro local. Tem OK aqui. Esse atributo já está aqui. Na verdade, essa declaração já está aqui, só que essa declaração ela sabe que atributo vai utilizar. Ela não sabe ainda o que vai caracterizar esse atributo. A caracterização desse atributo eu vou dar onde? Na Resource Properties. Tá? Então, dentro dos atributos que eu tenho lá, que são esses que estão listados aqui, eu tenho um Department. No Department, vou dar 2 cliques aqui. Eu posso sugerir um valor. Então, que valor eu vou sugerir? Vou sugerir o seguinte, o valor TI, certo? Vou botar aqui, usuários do departamento de TI. Certo? Para lá, classificação baseada em usuários do departamento TI. TI. Bem, ok? Então, eu estou atribuindo um valor àquele atributo que eu coloquei na declaração. Perfeito? Aqui, ok? E vou habilitar. Ok? Vamos lá. Então, eu primeiro criei a declaração dizendo qual era o atributo que eu ia utilizar. Coloquei um valor nesse atributo para classificar esse atributo, vamos dizer assim. Então, eu tenho um atributo lá para o usuário. Entre os atributos, eu tenho o department que eu botei como valor de preenchimento desse atributo TI. Certo? Eu botei isso na Resource Properties. Agora eu vou replicar isso dentro do meu domínio. Tá? No árvore global de listas de propriedades. Eu vou adicionar aqui a propriedade recurso. Vou utilizar aqui, ó,
vou adicionar aqui department, que foi o atributo que eu estou usando na minha declaração. O segundo passo é o quê? Vamos lá. Eu já criei minha declaração, atribuí, né, uma classificação a esse meu atributo que está na declaração. Repliquei essa declaração nas minhas listas de propriedades e atributos, vamos dizer assim. E agora eu vou dizer que é o seguinte: se o cara tiver, se aquele arquivo específico que eu quero barrar o acesso tiver classificado com aqueles atributos que eu tenho na declaração, faça a determinada ação. Isso eu só vou poder fazer na central de acesso, né? Central de acesso, criar uma função de central de acesso. Criar aqui uma nova regra, na verdade, não, função seria uma nova regra. Dizer o seguinte: essa regra vai ser para o departamento de TI, nome da regra. Eu vou utilizar para barrar, tá? Então é para conceder acesso, não para a parte de auditoria. Eu gosto sempre de desmarcar e se proteger contra a exclusão acidental. Caso eu queira excluir, depois eu posso excluir se eu criar errado. E aqui eu vou dizer quais são as permissões que eu vou dar, caso ele estabeleça, né, aqueles requisitos que eu coloquei na declaração, nas propriedades de recursos. Eu vou vir aqui editar. Eu vou usar uma entidade de segurança chamada usuários autenticados. Por que usuários autenticados? Qualquer usuário que tiver autenticado no meu domínio, tá? Que vai ter a permissão de modificar, só que ele tem que seguir algumas condições. Essas condições eu botei aonde? Na minha declaração. Então, qual é a condição? O usuário tem que ser do departamento de TI. Tá? Eu posso adicionar mais outras, ó, então tem que ser de TI, tem que ser de uma pessoa, ou tem que ser de TI ou de uma pessoa. Se ele não passar numa condição, se eu botar o ou, ele vai testar outra condição. No i ele testa a primeira e a segunda para validar. Tá? Só vou botar essa condição. Então, o usuário ele tem que estar autenticado no domínio. Certo? Se ele tiver autenticado no domínio, vai ser checado a condição. Se esse arquivo está classificado, né, vamos dizer assim, como um TI, né? Na verdade, vai ter um atributo lá classificando se a pessoa for do departamento de TI, ele vai ter o acesso de modificar e poder modificar o arquivo. Tá? Ok. Perfeito, deixa eu ver aqui se eu validei a configuração. Validei. Deixa eu só repetir aqui. Criar de novo aqui. Modificar. E adicionar a condição. Agora tá perfeito, tá aqui, ó. Só mudar aqui para usuários autenticados. Eu botei todos os usuários. Pode ser todos os usuários. Vou botar usuários autenticados. Então, se o cara for um usuário autenticado, tiver, né, departamento de TI, ele vai ter a condição de modificar. Perfeito? Cliquei aqui, botei o nome da minha regra que eu criei agora. TI. Ok. Criei a regra. Como é que essa regra vai ser replicada? Certo? Para que essa regra seja replicada, ela vai via política de grupo. Só que essa política de grupo precisa de conhecer uma regra de controle de acesso. Então, é que eu vou fazer agora. Vou criar a minha policy de controle de acesso. Tá? O nome da minha policy vai ser
DEP, vou botar assim, controle DEP TI. E eu vou adicionar uma regra que eu criei anteriormente, foi de DEP de TI. Eu criei aonde, pessoal? Eu criei na regra de controle de acesso. Aqui eu estou criando minha política de controle de acesso. Ele vai obedecer minha política. Se ele for do DEP TI, né? Na verdade, ele vai pegar essa regra do DEP de TI e vai replicar via GPO. Tá? Aqui. Perfeito. Agora vamos para a segunda etapa. O nosso DAC, ele pega as concessões de autorização através do Kerberos. Então, o Kerberos é um protocolo de autorização, né, e autenticação, onde quando o usuário se autentica, vai verificar a veracidade da entidade do usuário. Depois que ele é verificada a veracidade da identidade do usuário, vamos para a segunda etapa, que é a etapa de autorização, onde vai ser concedido o acesso ao usuário a partir de tokens de acesso. Vai ser liberado um token de acesso para cada nível de serviço. Tá? O controle de acesso dinâmico, ele tem esse suporte, tá? E eu vou ter que habilitar via GPO. Então, vamos para a segunda etapa. É fazer com que essa política de controle de acesso que eu criei seja replicada no servidor de arquivo. Tá? Então, primeiro, pessoal, eu vou criar primeiro aí nossa política de acesso, tá? Vamos lá. Vamos entrar aqui, ó, no gpmc.msc. Tá? Pessoal, a parte que eu quero que essa política de controle de acesso seja aplicada é essa dados, que está em quem? Essa pasta dados está no meu servidor, e é o SRV01. Perfeito? Por que eu estou dizendo isso? Eu estou exibindo essa condição. É o seguinte, a GPO, que eu vou habilitar essa minha política de acesso dinâmica, vamos dizer assim, ela tem que ser aplicada no meu servidor, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, dentro do domínio, criar uma política aqui com o nome DAC TI. Tá? Nessa política eu vou dizer o seguinte, vai funcionar para todo o meu domínio, então meu servidor pode estar em qualquer canto, só que veja que em filtro de segurança essa política vai ser aplicada, vamos dizer assim, as configurações para todos os usuários autenticados. Eu quero que funcione para este meu servidor. Então vou remover aqui, vou adicionar como filtro de segurança SRV01. SRV. Deixa eu ver se ele acha. Deixa eu pegar aqui o nome do servidor. SRV01. Perfeito. Vamos lá. Vamos na nossa política SRV01. Não achou aí. Vamos mudar do tipo de objeto aqui. Vou botar computadores. Ó. E agora ele vai tentar. Pronto. Então veja que eu adicionei aqui. Na hora de adicionar tipos de objetos, eu selecionei computadores, que é uma política que vai ser inserida aí, aplicada nesse meu servidor de arquivos, tá? Especificamente a pasta dados. Tá? Vamos lá, vamos configurar essa política aí. Então, o primeiro passo dessa política, essa nossa GPO, é uma GPO de configuração do computador. Então,
eu vou habilitar no sistema de arquivos essa política de controle de acesso que eu criei lá na central e administrativa do Active Directory, dentro lá a central de controle de acesso dinâmico. Tá? Então vamos lá, é uma política de configuração do computador. Tá? Dentro de configuração do computador, você vem em configurações de Windows. Dentro de configuração de Windows, você vem em configuração de segurança. Dentro de configuração de segurança, você vem em sistema de arquivos. Dentro do sistema de arquivos, você vem em política de acesso central. E aqui eu vou adicionar SA, política de acesso central. Veja que tem aquela controle, né, do débito de TI, que foi minha política de controle de acesso que eu criei lá na minha central de controle de acesso dinâmico. Vou adicionar ela aqui. Nesse momento ela vai replicar as configurações para esse computador. Tá? Outra coisa que eu preciso habilitar, pessoal, é que o DAC ele funciona em cima do protocolo Kerberos, certo? Eu preciso habilitar esse recurso aí. Na hora que o cara se autenticar com Kerberos, o processo de autorização seja feito aí, só que ele vai fazer a autorização em cima das declarações que o DAC propicia. Tá? Eu vou fechar aqui. Eu já criei minha política aí para replicar a questão de controle de acesso. Na Default Domain Policy, tá? Na Default Domain Policy, você pode pegar a Default Domain Control. Vou criar na Default Domain Policy. Eu tenho que habilitar certo? Aqui os usuários, configuração do computador, preferências, aqui é modelizado no Xadrez, para que os usuários desse computador, vamos dizer assim, vão ter acesso ao servidor, tenham o protocolo Kerberos habilitado, a questão do KDC, que vai habilitar o controle de acesso nessas declarações. Como é que eu faço isso? Modelos administrativos. Modelos administrativos você vem em sistemas. Em sistema você vai procurar KDC. Em KDC, veja que eu tenho uma opção aqui, que é a primeira. Suporte a KDC de declaração de autenticação composta. Tará, tará. Ou seja, a cada declaração que eu criei, ele vai dar o controle de acesso baseado naquela declaração. Então, vou habilitar aqui. E ele vai dar a opção de suportado. Agora eu já posso utilizar o recurso. Tá? Criei essas duas políticas e eu vou dar o velho GP update /false. Forçar as políticas, eu não vou ficar esperando, né? GP update /false. Ele atualizar as políticas no meu servidor. O que eu vou fazer agora? Vou pegar aqui, vou ver se a política foi aplicada. Como é que eu vejo se a política foi aplicada? Vou dar o GP result. Que ele vai me mostrar o resultado de todas as políticas que foram aplicadas. Tá? Então, a política DAC-TI está aqui. Foi também inserida uma política no Default Domain Policy. Tá? Essa Default Domain Policy, que é a política que foi criada agora por mim, dando suporte ao KDC. Eu posso vir aqui em opções. Ele vai me mostrar aqui, entre as coisas que eu criei, sistema KDC, suporte KDC declarações. Tá? Declarações, autenticações, compostas de controle de acesso dinâmico, opção de proteção do Kerberos. Ok? Tá aqui, ó. Vamos para a nossa segunda etapa, que é agora dar permissão na pasta. Veja lá, propriedades. Temos nossa aba classificação.
na aba classificação, ele mostra a que departamento eu vou classificar. E veja que eu tenho aqui, ó, aquela classificação que eu criei lá. Usuário do departamento de TI. Tá? E foi aquela declaração que eu criei lá anteriormente. Ok? Vamos lá, vamos continuar. Vou mostrar a vocês. Então veja que na pasta lá, eu atribuí lá o valor, né, departamento de TI. Tá só no display para exibir. Deve TI, tá? Que foi a classificação que eu fiz. Tá? Mas eu posso vir aqui em segurança, em avançado. Tá? Em avançado eu tenho a minha política central. Na minha política central, vou alterar aqui. Vou escolher controle de departamento de TI. Ele vai mostrar as regras que eu criei lá. Tá ok? Como também eu posso vir aqui, ó. Aplicar aqui. Como também eu posso vir aqui em adicionar e adicionar aquelas condições que o usuário tinha, né? Usuários autenticados. Usuários autenticados. Tem que estabelecer aquelas condições lá. Tá? Então, o departamento. TI. Tá? As três formas de eu forçar a aplicabilidade dessa política. Como é que eu vou testar essa política? Para testar essas políticas, eu não preciso iniciar o servidor, colocar o usuário. Né? O que eu vou fazer? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, só dar uma relembrada aqui. Quem é do departamento de TI? Do departamento de TI eu tenho o João. Então, o João vai ter a permissão de modificar. Chamaria, como ele não é, como Maria não é do departamento de TI, tá? O que vai regulamentar isso aqui é na aba organização. Eu tenho o departamento TI. Veja que eu tenho o João nesse departamento de TI, mas Maria não é do departamento de TI. Maria é do departamento financeiro. Tá? Então ele vai fazer a classificação aí, através desse atributo, que vai barrar, né? Aí se o cara não for do departamento de TI, ele não vai ter controle total sobre a pasta. Como é que eu vou fazer isso, verificar isso? Através do IN avançado aqui, eu tenho como testar, através de acesso efetivo. Vou botar aqui, ó, pegar o usuário João, tá? E vou pedir para exibir, né, as permissões que João tem. Tá? Perfeito? Então, tem as permissões de modificar. Veja que eu tenho as permissões, ó, que o acesso, né? Algumas coisas foram concedidas via política de permissão. Perfeito? Agora vamos selecionar o usuário Maria. Pedir para ele exibir o acesso efetivo de Maria. Veja que Maria não tem nenhuma permissão sobre essa pasta. Tá? Agora vamos mudar. Digamos que Maria foi lá, foi para o departamento de TI. Vamos mudar até um dado organizacional dela. Vou lá em organização. Em organização. Vou mudar aqui, dizer que Maria agora é de TI. Tá? Vou clicar aqui.
Só fechar aqui. Então, Maria mudou. E Maria agora do departamento de TI. Tá? Feito. Agora vamos testar aquelas permissões. E verificar a situação de Maria agora. Veja que eu não trabalho com nenhuma permissão aqui, certo? As permissões que ele está utilizando são aquelas permissões que eu estou utilizando na classificação do objeto. Tá? Então vamos de novo aqui, ó. Departamento TI, né? E vamos lá na parte de segurança, avançado. Já está a condição aqui, a nossa política central já está. Agora vamos testar o acesso efetivo. Maria se mudou de setor agora. Maria está no departamento de TI. Vou pedir para atualizar aqui. Ele ainda não replicou as atualizações. Deixa eu atualizar as políticas de novo. Vamos ver se ele já está ciente dessa nova classificação de Maria. Vamos lá, departamento TI. Tá a política aqui, vamos ver lá. Eu não fez a concessão da permissão, foi só para o usuário João. Para João ele está exibindo. Como for uma política de configuração de computador, às vezes é necessário que a gente reinicie para ela ser aplicada. Vamos fazer esse procedimento. Veja, a gente teve que reiniciar o servidor. Vamos fazer o teste agora. Maria mudou de setor agora, foi para o departamento de TI. Então, vou em acesso efetivo, selecionar Maria. Vou pedir para exibir as permissões. Veja lá. As permissões de Maria. Tá? Se eu criar um novo usuário aqui e não colocar que é do departamento de TI, ele não vai ter essa permissão. Tá? Então, vou botar em gerência aqui. Antônio. Tá? Para vocês validarem lá. Veja que Maria era do setor financeiro, mudou para o departamento de TI e agora ela está conseguindo ter as mesmas permissões das pessoas que são do departamento de TI. Vou pegar o Antônio agora, criado agora, e vamos ver o acesso efetivo, né? Quais são as permissões que o Antônio tem sobre aquela pasta. Como o Antônio não estabelece essa condição, possivelmente ele não vai ter a permissão de modificar. Tá? Vamos botar aqui. Então, acesso efetivo. Selecionar. Antônio. Pedir para ele exibir. Veja que não tem nenhuma opção. Ok? Essa foi nossa prática aí de DAC. Espero que tenha sido bem didático para vocês entenderem todo o processo de criação. Tá ok?